Chegamos à lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. Eu sou o evangelista Enéas Alcântara e esta é a lição de número 9 das revistas da Escola Dominical da CPAD. Vamos lá, as curiosidades de hoje. O Salmo 119. Você sabia que ele é o maior acróstico do povo judeu? Não sabe o que é acróstico? Venha comigo que nós vamos aprender. O que são aquelas palavrinhas que estão escritas por todo o Salmo 119 como epígrafe? Será se são palavras? Vamos descobrir. Outro assunto que iremos tratar na aula de hoje é sobre os juízes. Eles governavam um após o outro ou existiam juízes contemporâneos? Vamos aprender sobre esse assunto. E o juiz Eude, juiz canhoto, que chega para o rei Eglon e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Já pensou receber uma palavra de Deus? Mas vamos descobrir qual foi a palavra de Deus que o juiz Eude trouxe ao rei Eglon. Outra curiosidade: quais são os livros do Antigo Testamento considerados escritos sapienciais? O que é e quais são? Na aula de hoje. A aula de hoje está repleta de curiosidades e de conhecimento. Veja bem, hoje iremos falar também sobre as divisões da Tanakh, a Bíblia hebraica. Quais são as divisões? Quais são os significados dessas divisões? Torá, Neviim e Ketuvim. Vamos aprender. Venha comigo. A aula de hoje está maravilhosa. Eu volto daqui a pouco. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Enéas Alcântara e esta é a nossa lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Aqui o comentarista traz duas divisões do Antigo Testamento para tratarmos na aula de hoje: histórias e poesias. Esses gêneros literários é a classe literária que nós seres humanos mais se adaptamos. Desta forma, Santo Agostinho, ele vem afirmar que o Salmo 119, ele traz profundidade com simplicidade. E por que eu disse o Salmo 119? Porque é ele que é a luz do nosso textuário de hoje. Número 119, verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Na nova versão transformadora, diz assim: sofri muito, ó Senhor, restaura a minha vida como prometeste. E ainda na King James, o início do verso é: estou muito aflito. Vamos trazer à luz essas traduções para que nossos alunos possam se inteirar do texto-chave do nosso estudo. A introdução desta lição vai tratar dos dois gêneros literários tema desta lição para tratar do que serve. Por exemplo, os livros históricos vai usar a literatura da narrativa para contar a história do povo hebreu, enquanto que a poesia, o texto lírico, para tratar ou tocar nos sentimentos e no coração de quem está lendo ou ouvindo. E uma vez que desde a lição anterior o comentarista já está tratando das divisões da Bíblia cristã, eu gostaria de trazer à luz aqui uma comparação entre a divisão da Bíblia cristã para a divisão da Bíblia hebraica, a título de conhecimento para o seu alunado. Divisões da Bíblia cristã são 8 maiores divisões. Ela inicia no Antigo Testamento com 4 divisões e no Novo Testamento com mais 4. São eles, do Antigo Testamento: lei, a Torá, história, poesia e profecia. Já no Novo Testamento nós temos os evangelhos, história, doutrina e profecia. A Bíblia hebraica, por sua vez, ela tem 3 maiores divisões:
Ora, sabemos que a Bíblia judaica, ela vai de Gênesis a Malaquias, e as três subdivisões são Torá, Nevim e Ketuvim. Essas três divisões, Torá, Nevim e Ketuvim, formam as iniciais do que é chamado pelos judeus de Bíblia hebraica, a Tanakh. A Torá, falamos inclusive na aula anterior, compreendia o que temos hoje na Bíblia cristã, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já a divisão Nevim, que em hebraico é profetas, vem dividido ou subdividido em duas outras classes, profetas anteriores e profetas posteriores. São eles, os profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Lembrando que na Tanakh, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um só, assim também como acontece com 1 e 2 Reis. Já nas subdivisões profetas posteriores, compreende-se nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Na divisão Ketuvim, que em hebraico é os escritos, nós temos três outras subdivisões da Tanakh: livros poéticos, os 5 rolos e os livros históricos. Nos livros poéticos, compreende os livros de Salmos, Provérbios e Jó. Nos 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentação, Ester e Eclesiastes. Na subdivisão dos livros históricos, ali compreende os livros de Daniel, Esdras e Neemias, que compreende um livro só na Bíblia judaica, bem também como o livro das Crônicas, que na Bíblia cristã temos 1º e 2º Crônicas, já esses 2 livros formam apenas um na Bíblia Tanakh, a Bíblia judaica. Creio que isso vai enriquecer a sua aula, mas voltemos às divisões da Bíblia cristã que é tratada na lição de hoje, os livros históricos e os livros de poesia. A primeira subdivisão do primeiro título, que é as histórias do Antigo Testamento, vai tratar do subtítulo Os Livros Históricos, que compreende na Bíblia cristã 12 livros, a saber, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Providência, proteção e juízo divino é o que experimentou o povo de Israel por esses 12 livros históricos relatados na Bíblia. Deixo como boa leitura o que o comentarista deixa ao final desse subtítulo, o livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, todas se cumpriram. Bom momento para você perguntar aos seus alunos se eles têm promessa de Deus e dessa forma alicerçar a fé deles, dizendo: todas irão se cumprir. O segundo subtítulo da lição vai tratar das histórias dos juízes, a saber, a Bíblia relata 12 juízes. Eles são subdivididos em juízes maiores e juízes menores. Os juízes maiores são Otiniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefité e Sansão. Os juízes menores são eles: Tola, Jair, Ibizã, Elon, Abidom e Sangar. Sendo assim, 6 juízes maiores e 6 juízes menores. Na chamada eu disse: será que esses juízes, eles foram contemporâneos um do outro ou cada um foi governando um após o outro? A propósito, somente Débora e Baraque foram juízes que julgaram no ofício da sua labuta o povo de Israel. Os demais juízes eram, na verdade, governantes que Deus usou para libertar o seu povo da mão do inimigo. A curiosidade da chamada é a respeito da história do juiz Eude. Ele chega ao rei Eglon, rei dos Moabitas, e diz na frente dos seus súditos: tenho uma palavra de Deus para ti.
Você já pensou receber uma palavra dessa? O rei Eglon, que a Bíblia cita ser um rei gordo, pede para que Eude, o juiz canhoto, se calasse, porque os súditos estavam à sua volta. E eles vão então à câmara do rei, o local onde o rei repousava. E Eude vai novamente dizer para Eglon: tenho para ti uma palavra de Deus. Eude tinha preparado anteriormente uma espada que ele havia feito e colocado à sua coxa direita. Ele vai então com a mão esquerda, porque era canhoto, retira a espada da perna direita, da coxa direita, e crava na barriga do rei Eglon, de maneira que as suas vísceras foram jogadas para fora. Ele sai em silêncio do palácio e o povo aguarda. O rei sai da recâmara, mas ele recebeu a palavra de Deus. O meu povo não se brinca, no meu povo não se toca. Momento de alicerçar também a fé dos seus alunos. Ninguém toca em ti sem que a ira de Deus caia sobre esta pessoa. Tenho para ti uma palavra de Deus. Quem sabe é o momento de você fazer um quebra-gelo aí na sua classe e perguntar: quem quer ouvir? O terceiro subtítulo da lição vai falar das histórias dos reis. Iniciando pelo primeiro rei de Israel, Saul, passa-se por Davi e Salomão. Aqui o comentarista vai relatar a divisão do reino de Israel ou das tribos de Israel. Israel com 10 tribos fica ao norte, Judá com outra tribo fica ao sul. E esses dois reinos divididos passam por exílio. Judá no ano de 586 vai para o exílio babilônico. E Israel no ano 722 a.C. vai para o exílio assírio. O segundo título da lição vai tratar dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E aqui ele traz à luz mais uma curiosidade da nossa chamada: os livros sapienciais ou poéticos. São eles, a saber, 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes, quase todo ele foi escrito em prosa, diferente dos outros sapienciais que foram escritos em forma de poesia. Eclesiastes, prosa, não tem verso, diferente do poesia, que são separados por versos. Dessa forma é que nós dizemos que o livro dos Salmos, por ser a harpa cristã do povo de Israel, não possui capítulos e nem versículos, e sim números e versos, porque o gênero literário ali é poesia. E poesia cantada. O segundo subtítulo desse segundo título vai tratar de Eclesiastes, Provérbios e Jó. E apresenta aqui a frase clássica de Salomão no livro de Eclesiastes, o pregador, que é: tudo é vaidade, apresentando a efemeridade da vida. Efemeridade, sim, significando tudo que é passageiro, transitório, fugaz ou de curta duração. Foi o que Salomão descobriu ao final de sua vida. Tudo é fugaz, tudo é transitório, tudo é passageiro. No livro de Provérbios, o que nos chama a atenção é que o primeiro provérbio, ele vai aparecer no capítulo 1, versículo 7. Os 6 primeiros versículos do livro de Provérbios vai falar qual era o propósito dos provérbios, para que eles foram escritos. Você pode ler isso na sua classe. E aí, no primeiro Provérbios, aparece no versículo 7 e ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acredito que dá uma boa explanação para a sua aula dizer que o primeiro provérbio de Salomão trata do temor do Senhor como o princípio, o início de uma verdadeira sabedoria. Já o livro de Jó, tão conhecido, vai tratar do sofrimento humano e da possibilidade de uma reviravolta tendo fidelidade ao Senhor.
O terceiro subtítulo aqui, ele vai tratar do livro de Salmos e de Cantares de Salomão. Eu quero aqui trazer algo, relembrando do texto áureo que está no Salmo 119, para que você traga à tua classe como um complemento à sabedoria dos seus alunos. O Salmo 119, ele é o maior acróstico da Bíblia Sagrada. São também acrósticos o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, o Salmo 34, 37, 96, o 111 e o Salmo 112. Porém, o maior acróstico da Bíblia Tanakh, Bíblia judaica, é o Salmo 119. O que é acróstico? Por exemplo, são feitos muitos acrósticos com o nome de Jesus. No J, ele é justo. No E, ele é esperança. No S, ele é santo. No U, ele é o único. E no S, ele é a salvação. Isso é um acróstico. E o Salmo 119 é o maior acróstico, volto a afirmar. Você vai encontrar ali algumas palavras a cada 8 versos do Salmo 119. Na verdade, não são palavras, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Alef, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Et, Tet, Yod, Kof, Lamed, Mem, Nun, Sam, Caim, Pet, Sad, Kof, Resh, Shin e Tav. Essas são as 22 letras do alfabeto hebraico que aparecem em epígrafe no Salmo 119. Por que o Salmo 119 é um acróstico? Porque cada um desses 8 versos, eles no hebraico inicia com a letra que está em epígrafe. Outra curiosidade do livro dos Salmos é que em hebraico ele significa louvor, logo ele é a harpa do povo judeu. E 99 salmos ele tem autores definidos. São eles, por exemplo, Davi com 73 salmos escritos, Asaf com 12 salmos escritos, os filhos de Coré ou Corá com 9 salmos escritos, Salomão, o sábio, 2 salmos, e aí vem a lista de 1 salmos, Emã e Etan, o Ezraíta, que em judaico significa, em hebraico significa nativo. Os filhos de Zerá, cada um deles escreveram 1 salmos. Temos também Moisés, escreveu 1 salmos. E aqui encerra-se a lista de 99 salmos que têm autores definidos. Desta forma, temos 51 salmos que são anônimos. O Salmo 119 é um dos salmos anônimos, embora muitos estudiosos o atribuem a Davi, a Esdras e até mesmo a Daniel. Todavia, não podemos afirmar a autoria desse tão lindo Salmo 119. Outra curiosidade sobre o Salmo 119 é que apenas 2 de seus versos não possuem algum similar ou alguma palavra similar de que trata a palavra de Deus. Nos demais, você vai sempre encontrar uma referência à palavra de Deus. 10 expressões, na verdade, são usadas para retratar a palavra de Deus nos Salmos 119. São elas Dereb, caminho, Edut, testemunho, Picudim, preceitos, Misra, mandamentos, Inra, dito, promessa, palavra, Torá, lei, Mispat, juízos, Zedeb, justiça, Hukad, estatutos e Dabar, palavras. Esta última, Dabar, é a que está no Salmo 119, verso 107, texto áureo de hoje. Já o livro de Cantares de Salomão vai falar sobre a intimidade, o amor e o compromisso de um casamento, elevando-se a nível de importância, grau máximo, a fidelidade no casamento entre o homem e a mulher, tendo como tema o capítulo de número 6 e o versículo 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
O terceiro e último título da nossa lição vai tratar sobre uma mensagem ao coração. E o primeiro subtítulo é uma mensagem de soberania. Soberania significando poder supremo, soberano, quando não existe outro superior a ele. E a soberania de Deus é vista na Bíblia Sagrada, ele falando aos nossos corações, quando ele levanta nações inimigas para punir o povo de Israel, é ele que está na soberania das coisas. Ele livrou o povo seu do Egito, da Babilônia, como está na lição. Ele preparou o caminho do Messias e conservou a nação de Israel, mostrando que ele é soberano e que a frase desse texto, quando se encerra, é a mais pura das verdades. Nada acontece fora da sua vontade. O segundo subtítulo aqui vai falar sobre uma mensagem de sabedoria. E aqui eu gostaria de trazer o texto de Provérbios capítulo 8, versículo 12 e o versículo 17. No 12, ilustra quem é que está falando. Eu, a sabedoria. E no 17 vai dizer: aquele que de madrugada me busca, me acharão. Portanto, quer sabedoria? E o comentarista coloca aqui que a sabedoria é o princípio para agradar a Deus. E se você quer, você tem que buscar de madrugada. Aqueles que buscam a sabedoria de madrugada, esses me acharão. Assim diz a sabedoria. O comentarista vai trazer em seguida uma lista de conselhos práticos que eu quero deixá-los aqui a vocês. Andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado com o que vai falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. São esses, portanto, os conselhos sábios de uma mensagem de sabedoria. Terceiro e último subtítulo vai tratar sobre uma mensagem de adoração. E essa mensagem de adoração vai falar aos nossos corações. Aqui o comentarista levanta temas importantes como o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. Essas mensagens do salmista ilustram uma mensagem que fala aos nossos corações. Foi daí que o salmista bem escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Esta é a mensagem que fala aos nossos corações. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Compartilhe, curte, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal para que você não possa perder as nossas aulas. Fique conosco, que Deus abençoe a tua vida. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe nos comentários a sua cidade e a igreja onde você congrega para que eu possa estar te mandando um abraço nas próximas aulas. Fiquem com Deus!